E aí, negrades, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo legalzinho? Tudo joia? Tudo maravilha? Ah, que legal! Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de uma das animações que mais marcaram a minha infância. Na verdade, que marcou também a história do cinema de certa forma, por ser a primeira animação de longa-metragem feita totalmente com animação computadorizada, com animação em 3D. Então é isso, vamos falar sobre Toy Story. Uma das dúvidas que pairaram na minha cabeça depois que eu me tornei adulto foi de onde vem a personalidade dos bonecos? E por que a gente não conhece absolutamente ninguém da família do Andy? Já perceberam isso? É só ele, a irmã e a mãe. Acabou. Outra pergunta que me passou pela cabeça foi a seguinte: por que os brinquedos reagem com certa estranheza quando o Buzz alega que é um patrulheiro espacial? Quer dizer, não é comum aquilo? Você também teve essa sensação de que aquela reação do Buzz de não saber que é um brinquedo, de não saber que ele é de uma criança, não é comum dentre eles? Então será que os outros brinquedos já chegavam no quarto do Andy com uma personalidade bem estabelecida, com um conhecimento do que eles são e para que eles servem? E se foi isso, então por que essas personalidades? E não cabe, por exemplo, você imaginar que isso tem alguma coisa a ver com a brincadeira do Andy? Porque se o fosse, o Porquinho e o Senhor Cabeça de Batata seriam vilões. É assim que o Andy brinca com eles, pelo menos nas vezes em que nós vemos o Andy brincar com eles. E também o Rex, ele seria um tiranossauro malvado e valentão, que é como o Andy sempre aborda o Rex nas suas brincadeiras. Pelo contrário, o Rex é um fanfarrão medroso, cheio de problemas de autoestima. Parece muito com o tipo de adulto que dá um tiranossauro para uma criança. Um cara que tenta ser legal com uma criança, mas que não sabe se está tomando o rumo certo. Então será que a personalidade dos brinquedos do Andy vem exatamente das pessoas que deram o brinquedo para ele? Será que esses brinquedos representam exatamente os familiares do Andy que nós não ficamos conhecendo? Afinal, pense só. Quem dá um porquinho para uma criança é geralmente uma pessoa mais centrada, é uma pessoa que pensa que aquela criança tem que ter uma noção de futuro, tem que começar a economizar dinheiro, tem que começar a entender o que é isso. E é assim que o porquinho é. Essa é a personalidade dele. É o centrado, é o pensativo. Sim, ele age por impulso. Como os outros brinquedos, ele ainda é meio criança. E isso também cabe se você pensar no Sid. Afinal, o Sid aparentemente não tem uma família muito bem estruturada. Eu não imagino que uma família muito bem estruturada permita que um filho bem criança ainda compre fogos de artifício para explodir brinquedos no seu quintal. E não haja nenhuma reclamação. E é exatamente por isso que as figuras familiares do Sid são assim distorcidas. São diversos pedaços e colagens de diversos brinquedos diferentes. Porque afinal ele não deve saber direito quem são os seus familiares, não é verdade? Bom, e é então que entra o questionamento. Por que o Buzz continuou com a sua personalidade original de Buzz Lightyear e não como Buzz, brinquedo do Andy? E se o Andy não soubesse de quem era aquele presente? Sim, se vocês lembrarem, a cena em que ele recebe o brinquedo é da mãe. Mas a mãe diz que o brinquedo é um brinquedo surpresa. Era um brinquedo que estava escondido em um armário. Se o brinquedo veio da mãe, então o Andy saberia quem deu um brinquedo para ele. E se de repente aquele brinquedo estava escondido justamente porque era de uma pessoa que o Andy ainda não conhecia? Que a mãe ainda não se sentia à vontade de apresentar para o seu filho tão novo? E que, de repente, ela decidiu, após dar esse agrado ao Andy, após ela entregar este agrado que esta pessoa teria dado ao Andy, levá-lo para conhecer ele em um lugar que também tivesse relação com algo que o Andy gostasse muito. Talvez o Pizza Planet. E coincidentemente é após esse momento do Pizza Planet que o Buzz começa a ter uma personalidade de um brinquedo. Ele deixa de ser só o patrulheiro espacial e passa a ser um brinquedo. É nessa hora que ele tem uma confusão mental. Ele não sabe muito bem quem ele é. Ele começa a criar sua personalidade de brinquedo. Ele começa a aceitar que ele é assim. Talvez porque o Andy tenha finalmente conhecido aquele que o deu o Buzz. Mas quem, meu Deus? Quem a mãe iria apresentar em um lugar divertido após ele ter dado um presente surpresa ao filho? Talvez o novo namorado da mãe? E eu acho que é isso que a história trata. Nós não vemos o pai do Andy em momento nenhum. E eles estão de mudança. Estavam em uma casa que obviamente não comporta a família deles. Afinal, a irmã do Andy dormiu no mesmo quarto que ele. E você me diz, tá, tudo bem, você tá explicando aí o Buzz, você deu uma explanada sobre alguns outros brinquedos, isso talvez até explique os brinquedos que não têm voz, porque eles, enfim, não têm personalidade. O Andy nunca ligou muito pra quem deu aquele brinquedo a ele, então ele não tem lá muita personalidade. Beleza. Mas você tá deixando uma pessoa muito importante de lado,
Quem é o Woody? A maior pista sobre quem é o Woody está na verdade no segundo filme, quando você descobre que o Woody é uma peça de colecionador, porque a sua série e os seus brinquedos pararam de serem fabricados, segundo o próprio Pete Fedido, quando o Sputnik foi lançado. A partir daí, as pessoas só queriam brinquedos de astronautas, não queriam mais saber de Velho Oeste. E por isso a série tinha sido cancelada. Então você deve imaginar que o Woody parou de ser produzido no final da década de 50, já que o Sputnik foi lançado em 1957. E se a pessoa que deu o Woody ao Andy não desse simplesmente ele como um presente qualquer, mas como um símbolo da sua própria infância? Afinal, uma pessoa que tinha acabado de nascer no começo da década de 60, em 1995, que é o ano em que o filme se passa, ele teria aproximadamente seus 30 anos. Talvez quando o Andy nasceu, ele tivesse 30 anos. Isso significa que ele teria idade para ser o pai do Andy. E se ele era o pai do Andy, isso justifica porque, além de ter o próprio boneco, ele teria vários adereços dele, teria coxa, teria cartaz, teria tudo isso. Se o Woody era um boneco que parou de ser fabricado há algumas dezenas de anos. Mais do que isso, outra pista, na própria casa do Andy existe um quadro de faroeste, o que prova que aquela família tem algum apego a essas histórias, porque o quadro não é no quarto do Andy, ele é no corredor. Isso explica, por exemplo, a disputa dele com o Buzz, já que o Buzz é o novo namorado da mãe. E é justamente o Woody tem ciúmes do Buzz pela atenção que o Andy está dando a ele, por ele se sentir substituído pelo Buzz. E essa combina muito com a relação de um pai que acha que está sendo substituído pelo padrasto do filho. Se você ainda não se convenceu, vamos trabalhar então a ideia da Jessie. Para quem não sabe, eu vou dar um adendo aqui bem rápido, explicando uma teoria que já ronda a internet há algum tempo. Muitas pessoas acreditam que a antiga dona da Jessie era justamente a mãe do Andy. E eles acreditam nisso principalmente por algumas semelhanças físicas que existem entre a menina, que aparece de relance, e a mãe do Andy, mas principalmente por conta do chapéu que a menina usava. O chapéu que o Andy usa não é o chapéu do Woody, é o chapéu da Jessie. E é exatamente um chapéu idêntico ao que a dona da Jessie usava. Então talvez ela tenha doado a Jessie e esquecido o chapéu. Quando o encontrou, já que o marido dela também gostava de faroeste, guardou para o filho. Beleza, e se isso não te convence que a Jessie seria a mãe do Andy, pense no seguinte, quando o Andy recebe a Jessie e o Bala no Alvo no final do segundo filme, ele agradece a mãe dele pelo presente. Então, se ele acredita que a mãe deu ela de presente, ela teria aí alguma personalidade da mãe do Andy. Tudo bem, e quem é a Jessie na história? A Jessie é a ex-parceira do Woody, que se relaciona amorosamente com quem? Com quem? Com quem? Com o Buzz. Então, se ela representa a mãe do Andy, cabe na minha teoria perfeitamente. E alguns pontos interessantes sobre essa teoria. Se você para pensar que o Woody é realmente um símbolo do pai do Andy, a música de abertura faz muito mais sentido. E mais uma, se você para pensar bem nisso, o final do terceiro filme, onde o Andy se despede do Woody, tem uma simbologia muito mais pesada. Sim, você pode só interpretar. Ele está se despedindo do pai. No momento em que ele faz ali um discurso sobre o Woody ser um parceiro em que ele poderia sempre contar e inseparável, desde que ele era uma criança, sim, nesse instante ele está falando do pai dele. Porém, lembre-se, o brinquedo representa aquela pessoa que deu o brinquedo de presente à criança. Naquele momento, o Woody foi dado pelo Andy. Na hora que o Andy se despede do Woody, ele não está se despedindo do pai. Ele está se despedindo de si mesmo, da sua própria infância. É esta pessoa que o Woody representa nesse instante. É por isso o sustinho que o Andy toma. Porque naquele momento, ele está dando adeus à sua infância, indo para a faculdade se tornar um adulto. E aí, galera, gostaram? Acharam interessante? Querem que eu aborde mais teorias sobre animações e reticências? Se as da Disney já dão pano pra manga, se eu começar a entrar aqui nas do Miyazaki, é que eu não acabo nunca. Tem muita coisa legal para ser abordada em animação. Se vocês querem que eu continue falando sobre animação, querem que eu continue essa série, e mesmo que vocês não quiserem, eu vou lançar alguns vídeos, mas se vocês o quiserem, eu vou lançar com mais frequência, com toda certeza. Curte aqui embaixo, quanto mais curtidas tiver, mais incentivo eu vou ter para continuar esse quadro e para fazer ele com mais frequência ainda. E se vocês compartilharem esse vídeo na rede social de vocês, além de me incentivarem, eu serei eternamente grato. Então, espalhem esse vídeo,
façam com que as pessoas assistam. Me deem isso de presente. E em retribuição eu vou gravar mais vídeos e ter mais conteúdo pra vocês. Belezinha? Estamos combinados? E aí? Se divertiu? Achou bacana? Pois cara, vem comigo, se inscreve, vai ser legal. Paz. Ainda tá aí? Legal. Bom, galera, eu queria aqui só fazer uma coisa que eu desejava fazer há muito tempo. Eu sempre acabo esquecendo na hora da gravação. Já que eu lembrei dessa vez, vai dessa vez. O meu segundo maior público depois do Brasil é um público, por sinal, muito fiel de Portugal. Então eu gostaria de mandar um props a todo mundo de Portugal. Espero que vocês gostem desse vídeo também. E muito obrigado. É muito bom saber que o I Am Your Nerd está atravessando o Atlântico. Ok? E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.